Olá! Jair Bolsonaro, do PSL, é o 8º presidente desde a redemocratização do Brasil e obteve mais de 57 milhões de votos, que correspondem a 55%. Fernando Haddad, do PT, teve um pouco mais de 47 milhões, ou seja, conquistou 44% do eleitorado. 14 estados também escolheram seus representantes neste segundo turno. Em São Paulo, João Dória, do PSDB, foi eleito com 10.990.350 votos, ou seja, 51,75%. Com esses resultados, quais os rumos da política brasileira? Qual a análise da relação do novo governo com o Congresso? Qual também é a relação da esfera federal com os governadores? E qual o papel do novo Congresso? O Questão de Ordem responde no programa de hoje, que conta com a participação do advogado Paulo Braga, que é especialista em Direito Público e professor de Direito Constitucional, Teoria Geral do Estado e Direito Administrativo, e também com o mestre em Teoria Econômica pela Unicamp, Fabrício Pessato Ferreira, que é professor de Economia e Finanças de graduação e pós-graduação da Unimetrocamp. Sejam todos bem-vindos. Antes da gente entrar exatamente nessa análise, eu vou aqui pedir para colocarmos aí exatamente, a gente falou aqui de números, mas quando a gente fala, além desses números que eu coloquei, nós tivemos nas eleições presidenciais mais de 31 milhões de eleitores ausentes, que correspondem a 21,30%. Tivemos mais de 2 milhões de votos brancos, que correspondem a 0,214%, e de nulos 8.608.000, que corresponde a 7,43%. Nesse total, lembrando então, Jair Bolsonaro teve 57.797.423 votos, Fernando Haddad teve 47.040.574 votos. Ainda vamos falar um pouquinho do governo do estado de São Paulo. No estado de São Paulo, já João Dória, do PSDB, foi eleito com 10.990.350 e Márcio França, do PSB, obteve 10.248.740 votos. Aqui no estado de São Paulo, nós tivemos 21,78% de ausentes, ainda está na tela esse número, que é um total de 7.195.323. Tivemos 1.054.978 votos em brancos e nulos 3.543.394. Partindo desses números, eu pergunto, professor Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Que análise geral dá para a gente fazer das eleições presidenciais e, no caso aqui, do estado de São Paulo? Bom, primeiramente, boa tarde. Agradeço mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu acho que o Brasil passa por uma efetiva reconstrução. A nossa leitura é no sentido de que as urnas, as eleições, tanto no primeiro turno quanto agora no segundo turno, deixaram isso de uma forma muito clara. Aquela política antiga, os partidos de sempre, os políticos de sempre estão cada dia mais perdendo espaço e o brasileiro, as brasileiras tentando encontrar novas lideranças e reescrever a política brasileira, né? Uma coisa que chama muita atenção também é o número, né, de abstenções. O maior número de abstenções da história, né? Nunca se teve notícia de um número de abstenção tão grande. Isso também demonstra um descrédito, um completo descrédito da política brasileira, do modo de fazer política que até então se tem no Brasil, né? Então é um sinal, agora é um sinal mais do que claro, que é preciso mudar, mas mudar de uma forma efetiva, uma vontade de mudar. Tanto dos que agora estão chegando agora em Brasília, chegarão, quanto aos que, de algum modo, conseguiram se reeleger. Acho que o sinal
que a população brasileira deu é muito claro, que não aguenta mais e quer mudanças. Sim. É a leitura Agora, professor Fabrício, quando a gente fala dessas mudanças, a gente sempre tem no dia seguinte a reação de vários segmentos, e um desses segmentos é o mercado. Hoje, por exemplo, o dólar passou a operar em alta e também nós tivemos já uma baixa da Bolsa de Valores. O que significa esses números quando a gente fala um dia após a eleição de um presidente e que agora nós temos aí todos os estados com seus governadores? Boa tarde, em primeiro lugar, agradeço ao convite. No que diz respeito à questão econômica, o que nós temos para comentar é o seguinte: nós viemos de um período em que havia muitas incertezas com relação ao que aconteceria com os rumos da economia em face à tensão a brincadeira que a gente costuma usar é a tensão pré-eleitoral, né? Há ainda muitas incertezas, porque tanto de um lado como de outro não havia uma clareza com relação àquilo que seria as medidas econômicas a serem adotadas. De um tempo para cá, o mercado financeiro, de uma maneira geral, e o mercado, os empresários, abraçaram a candidatura do então presidenciável Jair Bolsonaro e o colocaram como o favorito, com um plano de governo, com a expectativa claramente nomeado naquela época, já se dizia que seria o ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, que é um ultraliberal, que tem visões próximas àquilo que o mercado financeiro deseja com relação à economia. Mas, professor, quando a gente fala no primeiro turno, quando ficou o resultado entre Haddad e Bolsonaro, no dia seguinte a gente teve, na verdade, o contrário. O dólar baixou, a bolsa subiu. Hoje o dólar aumentou e a bolsa baixou. O que é isso? O que aconteceu é que, como o mercado já tinha comprado o Jair Bolsonaro, então parte desse movimento que a gente verificou é um movimento especulativo. O que acontece agora é que nós estamos voltando a certa realidade, porque ainda é muito incerto o que está acontecendo na economia, né? A gente não tem clareza. Os dois candidatos, principalmente do lado do Jair Bolsonaro, por questões de medo de perder votos, ocultaram a agenda econômica. Uma vez o Paulo Guedes estava fazendo um debate com os empresários e aí vazou uma determinada informação da volta da CPMF e da unificação das alíquotas de imposto de renda em 20%. Isso gerou um tumulto do lado da campanha e o próprio Jair Bolsonaro decretou que ninguém mais falava sobre economia até o final das eleições. E assim foi, né? Não tivemos nenhuma informação. O mercado não sabe exatamente qual é o tipo de medidas que serão tomadas. A reforma da Previdência já foi colocada como prioridade com relação ao próximo governo, mas a gente não sabe qual é o teor dessa reforma tributária, dessa reforma da Previdência, desculpa, né? A gente não sabe se essa reforma da Previdência é uma reforma... esta que o Temer não conseguiu fazer porque não tinha apoio no Congresso. Não tinha apoio no Congresso. Na verdade, ele até teria apoio no Congresso, né? Ele poderia ter tocado essa reforma. Imagino que talvez o resultado das urnas agora talvez facilite essa transição. Naquele momento, os deputados não quiseram votar a reforma da Previdência porque ela é muito impopular e porque ela efetivamente tem a prerrogativa de mexer com direitos que foram conquistados e as pessoas têm uma dificuldade muito grande de lidar com isso, né, com essa perda de direitos e, como se tratava de um ambiente político, era possível que pudesse perder votos. Mas a gente não sabe ainda qual é o grau que vai se dar essa reforma da Previdência. Se é uma reforma da Previdência que vai realmente combater os inúmeros privilégios que a gente sabe que existem, principalmente por parte de integrantes dentro do setor público, que recebem um valor muito acima dos valores que são praticados por quem se aposenta pelo setor privado. Não sabemos como que, saindo um pouco da esfera da questão da Previdência, não sabemos como que a nova equipe econômica vai lidar com o déficit nominal, o déficit primário, em primeiro momento, de quase 140, 150 bilhões de reais com relação àquilo que é a gestão das contas públicas. E essas incertezas, né, não vai haver
forma de arrecadação extra, é possível cortar gastos, só a unificação dos ministérios, será que é suficiente para deter o déficit público que o Brasil tem? É isso que vai comportar? Eu tenho uma visão de que não é só isso e que por mais que se tenha negado, tenho a sensação sim de que haverá alguma coisa na linha de aumento de impostos para o ano que vem, mas assim, essa é uma impressão minha, tá? Eu não tenho elementos para afirmar que a equipe vai fazer isso. Eles negaram definitivamente que está na pauta deles aumento de impostos. Mas pela forma como está a dívida pública, pela forma como estão as contas públicas e pelos gastos fixos que nós temos, que o Estado tem, que são gastos muito difíceis de serem eliminados pela natureza de que são os gastos correntes, é muito pouco provável que não venha um aumento de impostos nos próximos anos. Doutor Braga, agora partindo até de várias coisas que o professor Fabrício diz, por exemplo, a gente teve aí, nesse atual governo, a questão da Previdência, que o Temer decidiu deixar de lado porque sabia que não conseguiria a maioria. Nós temos essas questões econômicas e vamos ainda, neste governo, votar o orçamento de 2019, Sim. né? E aí tem essa questão também de que fica essa batata para o próximo governo aí desses 150 bilhões de reais e ainda também a possibilidade ou não de aumento de impostos. Pensando nisso, a gente tem aí no Congresso 52 deputados eleitos pelo PSL, mais 18 eleitos pelos partidos da coligação, né? Então, hoje, o Bolsonaro tem efetivamente 70 deputados, digamos que de apoio. Como que o senhor acha que deve ser essa relação, até para que ele consiga efetivamente, se de fato bancar essa proposta de a Previdência ser votada no próximo ano, até por conta de que muitos deputados se sentirão mais à vontade em função de que não será um ano eleitoral, e também de resolver essas questões econômicas do nosso país? Bom, para chegar a esse ponto, se você me permite fazer uma reflexão anterior. Claro. O governo Temer tinha um capital político razoável. Poderia até ter levado a cabo a reforma da Previdência, mas ele gastou esse capital político, e gastou muito mal, com a reforma trabalhista. E quando chegou a hora da reforma da Previdência, ele já não tinha mais todo esse capital político e não conseguiu passar a reforma. Esse é o primeiro ponto. Uma entrevista hoje pela manhã, o vice-presidente, agora vice-presidente eleito, o general Mourão, disse que ele, particularmente, é a favor de passar ainda esse ano a reforma da Previdência como está. E daqui a pouco, no futuro, daqui 10, 15 anos, sentamos e discutimos isso novamente. Mas isso não encontra um consenso, nem mesmo nessa base do presidente eleito. O deputado Onyx Lorenzoni, que é cotado para ser o ministro-chefe da Casa Civil, é contra, é a favor de sentar para se resolver tudo para no mínimo 30 anos. Então, por ele, já não passaria a reforma da Previdência como está. Teria que se fazer um novo texto. Um novo texto, recomeçar do zero, né? Por um lado, se essa reforma da Previdência passasse da maneira que está, é claro, ajustando e alinhando um ou outro ponto, mas tendo como base o projeto que hoje se pretende encaminhar ao Congresso Nacional, isso provocaria também um desgaste menor no governo do Jair Bolsonaro, que vai se iniciar. Mesmo sendo o início de mandato eleitoral, não é fácil passar uma reforma que é manifestamente impopular, necessária, no meu ponto de vista. Até porque ele tem apenas, por exemplo, para dar início à votação, ele teria que ter muito mais do que 70 deputados. Muito mais. Veja, para isso precisa de uma proposta de emenda à Constituição e ele precisa de ter no mínimo 3/5. 308 votos. Que significa 308 votos só na Câmara dos Deputados e em 2 vezes, porque são 2 votações em cada uma das casas. Também, depois, 2 votações no Senado e também 3/5 de 81 senadores. Não é fácil. Vai ter que negociar, né? Vai ter que negociar. Não há como ele não fazer uma negociata, e essa negociata é legítima, é da democracia, né? Mas vai ter que sentar
eu penso que o PSDB, o PMDB e o PPS serão os fiéis da balança, né? Nesse jogo de políticos, deputados e senadores vinculados ao partido Jair Bolsonaro e a oposição que será liderada pelo PT. Será o centro. Será o centro. Então ele vai precisar conversar com o PSDB, com o MDB, né? Não é mais o PMDB, mas o MDB e o PPS, para que ele possa ter condições de levar adiante não só a reforma da Previdência, se assim for, mas as outras reformas que serão necessárias para o futuro do Brasil. Até como o professor Fabrício disse, as questões também dos impostos, se realmente vingar algumas das propostas que deixaram de ser conversadas aí nesse pleito. Que deixaram. Eu faço também, coro aqui, ó, o professor Fabrício falou, e nós tivemos uma eleição sui generis, né? Nós tivemos um candidato que foi eleito e eleito de uma forma legítima, de uma forma democrática, e a oposição que perdeu, a oposição de Fernando Haddad do PT, tem que respeitar e dar condições de governabilidade. Eu acho que oposição se faz de uma forma coerente e para crescimento, e não numa forma de demagogia, a meu juízo. Então, esse é um ponto. Eu vejo o seguinte: sui generis, porque nós tivemos um candidato eleito que não debateu com o povo. Você não viu as propostas de governo do candidato que liderou as pesquisas desde o primeiro turno, né? E que, por alguma razão de saúde ou não, deixou de trazer as suas propostas econômicas e tantas outras ao debate. Isso é uma coisa... Eu pergunto ao senhor, o eleitor votou em um personagem, votou em uma esperança ou votou por não conhecer justamente a fundo essa proposta de governo? Mas o senhor vai responder no próximo bloco, que o Questão de Ordem vai para um breve intervalo e volta já já, não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute o resultado do segundo turno das eleições com os professores Paulo Braga e também Fabrício. E eu gostaria, inclusive, o professor Fabrício Pessato Ferreira, que falou a respeito das questões econômicas, antes de voltar na minha pergunta, quando a gente fala nas questões econômicas, e a gente até falou no intervalo a respeito do desemprego. Essa questão do desemprego, desses 14 milhões de desempregados, isso contou muito na hora do voto ou não? Contou, sem dúvida contou. A população está com um certo nível de desespero, porque nós viemos de um ciclo de crescimento econômico que se iniciou lá para 2003. Esse ciclo ele se finalizou no ano de 2014 e virou uma profunda recessão nos anos de 2015 e 2016. Então, nós saímos no ano de 2014, nós tínhamos pouco mais de 5 milhões e meio de desempregados. Quando chegou no momento mais profundo da crise, só o desemprego aberto, que é aquele que é medido pelas pessoas que não estão fazendo nenhum tipo de ocupação, chegou a 13 milhões de pessoas, ultrapassou 13 milhões de pessoas. Então, quase triplicou o número de pessoas desocupadas. Se você somar o desemprego oculto, que são as pessoas que estão exercendo estratégias de sobrevivência, como vendendo bala no semáforo ou dirigindo aplicativo para poder tirar alguma fonte de renda, esse número ele ultrapassa os 14 milhões de pessoas, né? Quase 15 milhões de pessoas. Então, o eleitor votou muito nessa crise econômica, né? Votou na esperança de que as políticas econômicas que venham a ser adotadas pelo agora presidente eleito Jair Bolsonaro impactem num certo nível de emprego, que voltem os investimentos privados e que tragam um certo nível de emprego e recupere o fôlego da economia, como havia sido em outro período, né? Como foi o período do PT, que ele teve o seu momento de glória também, que teve um baixo desemprego. O grande ponto é que
o ciclo que pegou o PT é um ciclo diferente daquele que está pegando o Jair Bolsonaro. Eu explico por quê. A economia vinha crescendo desde 2011, a economia mundial vinha crescendo desde 2011, e quando houve a eleição do Donald Trump, o que acontece é que ele deflagrou uma guerra comercial contra alguns países, principalmente a China, parte da Europa e outros países, né, da Ásia. E com isso, o que acontece? O próprio Fundo Monetário Internacional já reviu a perspectiva de crescimento para os próximos anos de uma média de 3 pontos para 2,4. E há uma expectativa do encolhimento do comércio multilateral mundial. E isso impacta diretamente no ciclo de crescimento econômico do Brasil. Então, nós vamos entrar no momento em que o comércio mundial está diminuindo, ao passo que a taxa de juros dos Estados Unidos e do restante do mundo está subindo por conta desse ciclo de crescimento que os Estados Unidos tiveram e que o Banco Central dos Estados Unidos ele eleva suas taxas de juros para evitar, dentre outras coisas, inflação e principalmente inflação de ativos que pode gerar uma bolha econômica como a que explodiu em 2008. Sim. Então, o cenário econômico no qual o Jair Bolsonaro vai entrar agora, 2019 para frente, é um cenário econômico bastante complexo e que pode encerrar muito rapidamente essa lua de mel que a população espera, né? Porque quando o PT chegou ao poder, havia um desemprego muito alto também e rapidamente esse desemprego, por conta de não só das questões econômicas internas, mas principalmente por conta desse cenário internacional favorável, gerou um volume de empregos muito grande aqui no Brasil, que talvez não aconteça nos próximos anos. Sim, agora, professor Paulo, quando a gente fala sobre isso, eu volto à minha pergunta antes do nosso intervalo. O senhor falou, olha, o brasileiro elegeu um candidato sem conhecer exatamente as suas propostas, mesmo porque ele não participou de debates, e geralmente o brasileiro, o debate é que já chegou em épocas passadas a determinar, inclusive, o voto. Sim. Aí eu pergunto, em quem o brasileiro votou? Num personagem, na esperança, votou em algo desconhecido ou dizendo ou é 8 ou é 80, ou quem ganhou também, aí eu queria que o senhor fizesse uma análise dessas eleições, foi aquilo que foi divulgado em rede social. Bom, a leitura que eu faço é que o brasileiro votou na esperança, né? Mas no único caminho da esperança que lhe foi posto, né? Ele conheceu a experiência do PSDB, conheceu a experiência do PT, e os dois governos tiveram seus acertos e desacertos. E por questões outras, o brasileiro se viu no seguinte: pegar ou largar, né? Jair Bolsonaro representa o que Donald Trump representou nos Estados Unidos, principalmente para a classe jovem nos Estados Unidos, que era uma classe relativamente esquecida, né? Pelos governos de Clinton, Obama e etc. É o que Jair Bolsonaro promete. Um discurso que agrada o brasileiro que hoje está carente, e com razão. Carente porque vive mergulhado numa violência sem precedentes. E o Estado assiste a tudo isso simplesmente como um mero espectador, vídeo que aconteceu na madrugada de hoje em Ribeirão Preto. O brasileiro vive mergulhado numa onda de corrupção sem igual. E é contra tudo isso que o brasileiro votou. Votou numa esperança, mas uma esperança que é uma caixa de surpresa. Mas quando o brasileiro fala, o senhor falou da questão da violência, os opositores dizem que o Bolsonaro é um político que prega a violência. Pois é, mas isso nós vamos fazer essa leitura, em qual sentido? O brasileiro hoje convive com aquela violência urbana e ele não aguenta mais isso, né? Jair Bolsonaro prega uma força do Estado, uma medida enérgica, como ele gosta de usar essa expressão, do Estado. Também, a meu sentir, não é o melhor caminho, porque violência só gera... Mas as pessoas querem uma resposta as pessoas do querem, as pessoas querem. A população brasileira, se você fizer uma pesquisa hoje no Brasil de um tema extremamente caro,
para qualquer político e para qualquer cidadão, pena de morte. Se você fizer uma pesquisa hoje no Brasil, se o brasileiro é a favor ou contra a pena de morte, a favor ou contra a prisão perpétua, e eu já declaro aqui, sou contra os dois, ganha assim disparadamente, porque o brasileiro não aguenta mais. Nós temos que entender, os políticos têm que entender. Agora eu venho para São mensagem. Paulo, então, professor, porque a gente fala sobre isso. São Paulo, Dória falou muito da questão de trabalhar para a questão da redução da maioridade penal, que foi um tema muito debatido e que depois foi deixado. O senhor acha que também esse discurso é um discurso que, de certa forma, também ganhou votos? Ganhou votos. O discurso da possibilidade de você ter a posse de uma arma de fogo dentro de casa, de eu não sou corrupto e eu não sou político profissional. E o discurso da redução da idade penal para 16 anos. Esse é um ponto que eu particularmente já falei sobre isso aqui, inclusive sou a favor. Eu acho que isso eu sou a favor. Não é o único ponto de solução. Então aqui em São Paulo, o discurso do governador eleito, João Dória, é um pouco de também oposição ao próprio partido. O PSDB está no poder desde 1994 e não fez nada no âmbito da violência, da segurança. É mais um sinal de que as pessoas votam no candidato e não no partido? Eu tenho essa leitura, não sei qual que é a posição do Fabrício, mas as pessoas votam no candidato e não no partido. É isso no mesmo, Brasil professor? Não é cultural isso. É isso mesmo, eu concordo com a posição. As pessoas votam na pessoa, votam e aí eu vou, assim, um pouco contradizendo aquilo que o professor disse. Eu acredito que as pessoas nessas eleições votaram sim num personagem. Eles votaram numa pessoa que construiu um discurso específico, ele construiu um discurso contra a corrupção, um discurso, inclusive essas questões que afligem o brasileiro saíram da esfera da discussão política. A discussão que nós tivemos foi uma discussão muito mais moralista, com relação aos costumes, com relação à questão de valores com relação à sexualidade, com relação... Mas aí a rede social teve mais peso do que um debate, uma proposta na televisão, por exemplo? Só as redes sociais influenciaram. Eu diria que os debates políticos Sim. e a propaganda eleitoral obrigatória teve zero de influência no resultado dessas eleições. Só as redes sociais e principalmente, conforme já foi verificado com as matérias que saíram em vários órgãos de imprensa aí, principalmente por meio do WhatsApp. O WhatsApp, ele praticamente delimitou qual foi as eleições deste ano. E por isso as pessoas, ao se preocuparem muito com aquelas informações que vinham, sejam verdadeiras ou falsas, de uma maneira fácil via o aplicativo WhatsApp, deixaram de prestar atenção em outras coisas que são talvez muito mais importantes do que simplesmente aquelas informações morais. A gente está discutindo a questão da violência, né? São 60 mil pessoas que são assassinadas por ano no Brasil. E aí você pensa, nossa, o Brasil vive uma guerra. Sim, vive uma guerra. Desses 60 mil pessoas que são assassinadas, quem são essas pessoas? Principalmente jovens, entre 14 e 29 anos, do sexo masculino e pobres, negros ou pardos. Então, as pessoas, elas têm uma sensação de violência que muitas vezes ela é propagada pela mídia, né, que carrega as tintas com relação àquela violência localizada, como se aquilo fosse o fato, né, que estivesse acontecendo e que qualquer pessoa pudesse, em qualquer semáforo, ser assassinada por uma tentativa de assalto que se torna um latrocínio. Mas a realidade dos fatos não é essa. Quem está sendo assassinado no Brasil são principalmente os jovens do sexo masculino, das periferias, que estão em brigas de facções criminosas e estão sendo executados por milícias. Isso é preciso que fique claro. As pessoas acabam entrando numa espiral desculpa a expressão aqui, de uma paranoia de achar que a violência saiu do controle, como se tivesse a todo momento acontecendo milhares de assaltos a todo momento. Mas não é bem assim. Se você pegar aqui dentro do estado de São Paulo, com o governo do PSDB, as estatísticas de criminalidade mostram uma queda desde o início do governo, né, de lá atrás, quando foi o Mário Covas, eleito em 1998. Esses índices eles têm caído em termos relativos, mas como a população cresce, muitas vezes
como você tem um aumento em termos relativos, dá a sensação de um aumento da criminalidade. Mas é muito, por exemplo, uma pessoa daqui de Campinas que mora em um dos bairros nobres, a probabilidade de morrer vítima de um latrocínio em um bairro nobre aqui em Campinas é muito mais baixa, por exemplo, do que se morrer de câncer de próstata ou de câncer no seio. Então, esse alarde com relação às questões da segurança, eles acabam deixando de lado uma outra questão. Outros países tiveram crises de segurança pública e não foi com violência que resolveram a sua crise de segurança pública, foram com políticas públicas, em primeiro momento, que visasse diminuir as diferenças sociais, as desigualdades sociais. Tá? Tem estudos que mostram isso, que quando você diminui as desigualdades sociais, você consegue diminuir automaticamente a criminalidade. E eu penso que era por aí que deveriam caminhar os próximos governos, independentemente da sua matriz ideológica. Tá certo, então, eu queria que vocês falassem, então a gente tem os minutos finais, falasse um pouquinho mais aí sobre essa questão, a gente falou da questão econômica, da questão da violência, até essa insegurança e segurança também, que outros fatores a gente pode então dizer que influenciaram diretamente na eleição, a questão das mídias sociais também, o poder delas, né, nesse momento em que até o poder não ficou diretamente para aqueles formadores de opinião que antes eram quem, de certa forma, conseguiam determinar a importância do candidato A ou B. Como que a gente fica a partir de agora, então, sendo que 1º de janeiro a gente tem um novo presidente e agora aguardar essa linha e essa resposta de que aquela linha seja colocada em prática de acordo com quem votou nesse candidato? Bom, a partir de 1º de janeiro, o presidente agora eleito, Jair Bolsonaro, tem um grande desafio, né? Administrar o rombo das contas públicas, recuperar a confiança internacional, de mercado, e, acima de tudo, cumprir com as suas promessas de campanha, que ontem, no seu discurso, logo após a confirmação da sua eleição, ele reiterou. É uma tarefa árdua, vai precisar muita articulação política. Até porque a oposição já disse que vai ficar em cima. Que vai ficar, mas a oposição, eu digo que tem que ser mesmo assim, porque não há uma democracia que não tenha oposição. O que não se admite são alguns discursos, como hoje eu pude verificar em redes sociais, no sentido de que vamos convocar A, B, C para isso. Isso não existe. Isso pode até existir, mas isso são pessoas que não estão jogando a favor do Brasil, mas talvez contra o Brasil. Então a oposição tem que estar em cima, tem que fiscalizar, mas, acima de tudo, o presidente agora eleito, que fez a sua campanha assentado em redes sociais, em WhatsApp, né? Aqui um fato curioso, as pessoas, a gente gosta de saber da vida dos outros, né? Então quando você vê uma notícia, você corre para saber e você às vezes não tem o cuidado de verificar a fonte dessa notícia e vai repassando isso. Ficou muito comprovado agora nessas eleições, a Justiça Eleitoral fez o que pôde, mas não estava aparelhada para conseguir segurar esse tsunami de fake news. Então, são os desafios. E o Jair Bolsonaro e seu vice, General Mourão, e todos os eleitos, de um modo geral, têm um compromisso, e acho que isso é um pacto, um compromisso sacrossanto, que é o de cumprir a Constituição. A Constituição tem que ser cumprida. Ele ganhou de uma forma legítima e a oposição deve respeitar, mas a Constituição Federal tem que ser cumprida, as instituições estão funcionando, o Ministério Público, a Defensoria, a OAB, a respeitar a liberdade de imprensa, a respeitar a liberdade nas universidades. Nós não vamos construir, nós vamos unificar o Brasil. Mas unificar o Brasil significa ter vontade de cumprir a Constituição.
É um dever sacrossanto. Em unificar o Brasil, o governo, no caso, o governo eleito, se você observar nos estados, ele não conseguiu um bom número de votos nos estados do Nordeste, até porque a gente sabe que houve toda uma discussão durante o pleito em relação ao Nordeste. Acha que Bolsonaro vai ter que ter uma visão para aquele povo, para mudar até esse conceito daquela população em relação aos olhos do governo federal perante as pessoas, os moradores dos estados do Nordeste? Ele precisa não só passar uma mensagem, como parece que tem feito, mas ele precisa governar de uma forma concreta, visando o Nordeste, para que a região Nordeste possa acolher esse novo governo. Né? Isso realmente chama atenção, é onde o PT ganhou. Né? Então, é preciso agora uma atenção especial do presidente eleito. Até porque na eleição da Dilma foi o Nordeste que definiu a vitória dela contra Aécio Neves naquele momento. E os estados de Minas e do Rio de Janeiro, que agora perdeu. O PT não ganhou em Minas, não ganhou no Rio, isso fez também a diferença para o Jair Bolsonaro. Mas ele precisa governar agora com uma atenção especial ao Nordeste, para aquele povo, um povo tão sofrido, se sinta acolhido, né, por esse novo governo. O candidato eleito, ele não é presidente de quem votou no Bolsonaro. Ele é presidente da República Federativa do Brasil, dos brasileiros e das brasileiras. Governar para todos de uma forma indistinta, procurando o bem de todos. Afinal, todos nós somos brasileiros, só queremos o melhor. Então, esse é o grande desafio, né? Uma coisa que chama atenção também, Fabrício, não sei se você faz essa leitura nessas eleições, o número de militares, coronéis, majores, como governador, como senador. É uma resposta do que a população vem pedindo aí desde os movimentos de 2015, desde os movimentos de 2013, né? Então, nós temos que também enxergar que esse lado também está dando uma resposta daquilo que a sociedade pediu. Né? Então nós temos que ter muita atenção. O Brasil está atravessando um momento difícil, mas eu penso o seguinte, o momento não é tão bom, mas ao final de tudo, a história é boa, o filme é muito bom. Tá certo, professor Fabrício. E para o senhor, como fica essa expectativa e que resposta o governo deve dar? Eu tenho uma curiosidade muito grande com relação àquilo que fará o Jair Bolsonaro na administração, porque ele nunca administrou efetivamente, né? Ele nunca teve. Aliás, é o quinto presidente, né, que nunca tinha administrado. Mas ele é pior do que isso, né? Ele nunca tinha administrado absolutamente nada. Ele foi um militar, teve no parlamento, né, não teve nenhuma gestão especificamente, né, diferente de outros governantes que pelo menos tinham alguma experiência de gestão em alguma coisa que fizeram. Mas assim, o que me preocupa muito nesse momento é o seguinte, aquilo que a gente estava falando um pouquinho do programa Vir ao Ar, que a régua das expectativas está muito elevada. Ele ganhou a presidência da República fazendo um discurso de que ele era contra a velha política. E o que é a velha política? A velha política é para que você consiga ter os seus projetos aprovados na Câmara, no Senado, você precisa do apoio de quem está na Câmara e no Senado. E isso no Brasil inteiro, seja na União, seja nos estados, seja no Distrito Federal, seja nos municípios, como é que os governantes fazem para fazer esse tipo de coalizão política? Loteando cargos dentro das suas áreas para deixar à disposição daqueles que estão nos parlamentos e que o parlamento vota os temas de interesse do executivo. A grande pergunta é, ele venceu dizendo que não faria isso. Se ele não vai fazer isso, como que ele vai fazer então? Ele vai simplesmente jogar os projetos dele e esperar que, de bom grado, aqueles que estão nos parlamentos votem a favor? Ou será que, como diz aqui o professor, ele vai respeitar a Constituição e aí ele vai respeitar a independência dos poderes
numa eventual frustração com relação aos seus projetos de poder, de governo, aqueles projetos que ele sinaliza que são os projetos que ele acredita são de interesse do país. Então essa fica uma grande incógnita, né? Uma vez que o Centrão começar a criar dificuldades para as votações no Congresso, como é que vai se comportar o Jair Bolsonaro? Ele vai abraçar a atitude de um democrata e ele vai tentar dialogar, vai tentar negociar, ele vai partir para uma posição mais autoritária, ele vai jogar a opinião pública contra o legislativo. Então, tudo isso é uma grande incógnita com relação ao que vai acontecer a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Tá certo, então. Agradeço a participação de vocês. E se você não acompanhou o nosso programa por inteiro, pode acessar o youtube.com/TV Câmara Campinas. Vai lá na playlist Questão de Ordem e você confere não só essa discussão, como tantas outras que nós fazemos aqui nesse programa. Eu agradeço a participação de vocês. O nosso tempo acabou, dava para discutir um monte de coisas, vamos falar ainda de Congresso, falar ainda da relação que o novo governo deve ter com os governadores. A gente também tem aí um novo cenário de governadores, mas isso a gente vai ter que deixar para um próximo programa, tá bom? A gente fica por aqui, até um próximo Questão de Ordem. Fique com a nossa programação.